Superbactéria. Atendimento no HMIB é restrito a partos de emergência depois da morte de 3 bebês. Saque do FGTS. Acesso a dinheiro das contas inativas começa amanhã. Terceirização. Câmara e Senado devem analisar projetos separados. A ideia é uma estratégia do Planalto. E Rodrigo Maia causa polêmica ao afirmar que Justiça do Trabalho é irresponsável e não deveria existir. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. O Hospital Materno Infantil de Brasília está trabalhando com restrições a partir de hoje. Um recém-nascido teve morte confirmada por superbactéria e outros 2 casos estão sob investigação. Até a semana que vem serão realizados somente partos de emergência. A unidade é referência em atendimento infantil e realiza cerca de 60 cirurgias todos os meses. A superbactéria preocupa quem precisa de atendimento no Hospital Materno Infantil de Brasília. Mesmo assim, muitas mães amanheceram nesta quinta-feira na frente do hospital em busca de atendimento para os filhos. Elas dizem não ter outra opção. Sempre vinha pra cá, né? Com jeito. Eu não sabia de nada, né? Aí eu agora assustei, fiquei com medo. O que pode acontecer é a gente entrar com uma coisa, sair com outra pior e acabar morrendo e simplesmente não vai acontecer nada. Depois que um bebê internado na UTI neonatal do HMIB morreu infectado pela superbactéria, o hospital adotou medidas para evitar novas contaminações. Os mais de 30 bebês que estão na UTI neonatal vão fazer exames para saber se estão com a bactéria. No hospital, somente partos de emergência. E os funcionários vão intensificar as medidas de limpeza, pois a bactéria é muito resistente. Significa que ela não tem vários antibióticos, ela não é sensível, ela só é tratada por alguns antibióticos. No caso, essa bactéria é tratada por antibióticos que nós temos na rede e os pacientes já estão usando, aqueles que têm a suspeita já estão usando o antibiótico em tratamento. A morte de outros 2 bebês está sendo investigada pela Secretaria de Saúde. Um dos casos foi no início dessa semana. Essa comerciante lembra que há 6 anos o Hospital Materno Infantil passou pelo mesmo problema. Na época não teve como ser atendido porque estava tendo essa bactéria, né? Aí eles mandaram a gente para outro hospital, que eu já nem lembro mais qual foi. Eu sei que aqui não pôde ser, porque tinha esse problema. Aí hoje, quando eu vi a notícia, eu relembrei, até falei pro meu marido, né? Falei, foi a mesma coisa que aconteceu da outra vez. A Secretaria de Saúde informou que até a próxima semana os atendimentos de baixo risco serão direcionados para hospitais do Paranoá, Asa Norte e Samambaia. Atendimentos de alto risco serão encaminhados para os hospitais de Taguatinga e Universitário de Brasília. É uma situação crítica, porque já vitimou, já tirou uma vida de um bebê. Pois é, e convém lembrar outros problemas semelhantes que já tivemos em governos anteriores, em anos passados, de infecção de UTIs, inclusive UTIs infantis, com bactérias mortais. E tudo isso, minha gente, porque as pessoas que têm acesso à UTI, inclusive que lá trabalham, estavam sob suspeitas de não lavar as mãos. As pessoas iam, inclusive, havia registros, segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, de pessoas que iam ao banheiro, estavam trabalhando, iam ao banheiro, voltavam para manusear crianças e não lavava as mãos. Houve um período em que a Secretaria de Saúde fez uma campanha bastante intensa no sentido de ajustar os mecanismos de controle de asepsia no acesso aos UTIs, às unidades hospitalares, distribuindo inclusive aquele álcool gel para, matar as bactérias, mas isso parece ter havido um relaxamento, digamos assim, nessa cobrança. É preciso que respostas sejam oferecidas imediatamente para que tenhamos a certeza de que as nossas crianças, quando forem cuidar da saúde em UTI, sejam bem tratadas e, sobretudo, livres de bactérias. E a Secretaria de Saúde divulgou dados que mostram que foram registrados 745 casos suspeitos de dengue nestes primeiros meses de 2017. Desse total, 481 já foram confirmados. O número representa apenas 5% do registrado no mesmo período do ano passado. As regiões que mais preocupam são Gama, São Sebastião, Sobradinho 1 e 2, Santa Maria, Vicente Pires e Planaltina. Até agora, nenhuma morte. E a Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana o projeto de resolução que derruba a cobrança de taxa de bagagem nos aeroportos.
O pedido de urgência já está nas mãos do presidente Rodrigo Maia e foi acertado em reunião de líderes. O Senado já considera a decisão da ANAC ilegal e, se passar pela Câmara, cai a nova regra que começa a valer terça-feira. A agência aumentou para 10 quilos a franquia de bagagem de mão, mas quer que os passageiros paguem pela bagagem despachada, que hoje chega a 23 quilos nos voos nacionais. A Justiça também entrou na história, provocado pela OAB. O TRF promete dar uma resposta, um retorno à sociedade até amanhã. Bagagem para cá, para lá, na mão, no carrinho, grande, pequena. No aeroporto de Brasília tem para todos os gostos. Mas a partir do dia 14 de março, as malas não vão ter acesso tão livre assim. Só para explicar melhor, na terça-feira começam a valer as regras da ANAC. O limite para a bagagem de mão passa de 5 para 10 quilos por passageiro. Já para as despachadas, vai ter cobrança. Algumas empresas, nesse primeiro mês, ainda vão fazer o despache sem tarifas, para até 23 quilos. Mais que isso, o chamado excesso de bagagem terá que ser pago. Só que nem todo mundo está sabendo dessas mudanças. Não estou sabendo. Acho assim meio complicado ficar cobrando, né? Já é pesado. Ainda não tô louco, cheio de curiosidade. A Mazolene estava sabendo da nova regra, mas ela disse que mesmo antes das mudanças, já ficava de olho no peso da mala. Na hora que a gente termina, o meu marido costuma, os dois, a pesar as malas antes de ir ao aeroporto. Já o espanhol Juan defende que se tiver cobrança, o preço da passagem tem que cair. Concordo se a passagem baixa e o que mais quilo leva, que pague mais. O que tem menos, que pague menos. Mas não é apenas essa norma que deve começar a valer. A ANAC prevê ainda que as empresas devem oferecer passagem com regras mais flexíveis para alterações. O consumidor vai ter o prazo de 24 horas para desistir da compra sem que fique no prejuízo. Para esse especialista, essas mudanças irão beneficiar o passageiro a longo prazo. Na realidade, se você verificar todas as resoluções, todos os pontos que a resolução fez alteração, os benefícios são grandes, porque você vai ter vários pontos em que o consumidor tem benefícios. No caso, por exemplo, com relação à bagagem de mão, com relação à possibilidade de alteração do nome que está previsto na passagem. Olha, já há reações importantes, mas é bom se preparar, Cláudio Humberto, porque começa a valer na terça-feira e até lá não dá tempo de votar nada na Câmara. Exatamente. Olha, a gente precisa estar muito atento e consciente de que isso aí foi uma gentileza que não se sabe a que preço foi feita pela Agência Nacional de Aviação Civil para as empresas aéreas. Criou um baita negócio, um novo negócio, milionário negócio para as empresas aéreas. As empresas aéreas estão tão excitadas com essa novidade ou essa possibilidade de aumentar substancialmente o seu faturamento que até os próprios presidentes têm visitado redações de jornais. A presidente da Latam, por exemplo, esteve aqui em Brasília, visitou jornais e tal, querendo de alguma maneira convencer a nós todos que é bom para nós que eles nos explorem. Trata-se disso. É uma vergonha que a Agência Nacional de Aviação Civil atue, continue atuando como se fosse uma associação que defende os interesses das empresas aéreas quando deveria regular o mercado. Eu conversei com vários especialistas no assunto e todos são unânimes na seguinte conclusão: a bagagem representa um componente mínimo no custo da passagem aérea. Portanto, essa história de passar a cobrar pela bagagem é só um pretexto para criar um rentável negócio para as empresas aéreas. E a gente viu ali, num ataque de sincericídio, o presidente da Gol já disse disse num primeiro momento, numa entrevista, que não haveria redução no preço das passagens, cobrariam pela bagagem e as passagens continuariam no mesmo preço. A Latam já diz que até 2020 haverá uma redução progressiva do preço da passagem. Só que em 2020, quem é que vai se lembrar de quanto era a tarifa em 2017? Poucos, né? Porque eles vivem desse tipo de expediente, o expediente de sempre explorar o cidadão de maneira implacável. Pagamos aqui no Brasil a mais alta tarifa de passagem aérea do mundo e vamos continuar pagando. E agora com o acréscimo do custo da bagagem. E a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. A polêmica frase foi dita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
A repercussão foi imediata. Isso no momento em que tanto a Câmara quanto o Senado estão prestes a analisar projetos distintos de terceirização. E tem uma estratégia aí por trás disso. Quem traz detalhes é a Renata Dourado. O que tem por trás disso, hein, Renata? Boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Olha, agora há pouco, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, falou um pouco sobre isso. Peraí, Rodrigo, acho que está tendo uma dificuldade aqui no microfone. Vou voltar aí enquanto a gente resolve. A gente já volta com a Renata Dourado, que traz mais informações. Agora é um assunto importante, né, Cláudio? É terceirização que vai ser votada na Câmara e no Senado. Exatamente. Mas essa declaração aí que eu queria comentar especificamente, a declaração do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é favorável à extinção da Justiça do Trabalho, isso, na verdade, é culpa da própria Justiça do Trabalho. Decisões que são reveladoras de um ativismo político e ideológico que conspira não apenas contra a paz nas relações capital e trabalho, empregador e empregado, como também produz absurdos inimagináveis. A gente viu esta semana aqui no Tribunal Regional do Trabalho aqui de Brasília. O Tribunal Regional do Trabalho absolveu, deu ganho de causa a um sujeito, um sindicalista, que foi demitido por justa causa pela CAESB, porque no governo passado ele participou de um movimento de agressão ao então presidente da CAESB, de cárcere privado, ameaças, insultos e tudo mais. Portanto, caracterizando motivos de sobra para fazer a demissão por justa causa. Isso vai para a Justiça do Trabalho e eles absolvem. A CAESB paga salários de marajás, fazem uma greve de 3 meses, ficam sem trabalhar 3 meses, a Justiça do Trabalho não apenas manda a CAESB pagar os 3 meses que eles não trabalharam, como ainda manda aumentar em quase 10% os salários dos marajás. Esse tipo de decisão é que afasta a Justiça do Trabalho, e é reveladora a decisão de militância política, de ativismo político ideológico, é que acaba afastando a Justiça do Trabalho da sociedade. O Brasil, minha gente, só para fechar com esses números absolutamente impressionantes, o Brasil é responsável por 98% das ações trabalhistas de todo o mundo. Criou-se no Brasil uma verdadeira indústria de ações trabalhistas. Aqui no Brasil são 3 milhões de ações por ano, enquanto países como a Inglaterra, por exemplo, no mesmo período, tem 175, não 175 mil, 175 ações trabalhistas. A Inglaterra, que é o berço do trabalhismo. Agora sim, informações chegando com a Renata Dourado, está com a gente de novo. Renata, você falava sobre aquele projeto importante da terceirização. Exatamente isso. Então, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, falou agora há pouco sobre esse assunto. O que ele falou? Que esse projeto que está para ser analisado pelos deputados, né, que regulamenta essa terceirização, é um projeto muito antigo, de 98, que já havia sido analisado pelos senadores. Então, segundo ele, é um projeto que está defasado. Então, o que o Senado já está fazendo? Existe um outro projeto que está ainda nas comissões, mais atualizado, que rever mais essa realidade atual desses trabalhadores, e que, segundo ele, está nas comissões e que vai ter prioridade, assim que terminar esse processo nas comissões, para ser votado no Senado. Então, o que pode acontecer diante dessa possibilidade? Então, pode ser que o Congresso Nacional, Câmara e Senado aprovem aí 2 projetos relacionados à terceirização. Com isso, o presidente Michel Temer vai ter em mãos 2 projetos e aí ele vai poder verificar quais os tópicos, os temas que ele acha melhor vetar ou sancionar, enfim, ele vai ter essa possibilidade em mãos. Essa seria uma das estratégias do governo. Vamos ver se realmente isso acontece. E como você falava, o governo de fato tem muita pressa em aprovar essa reforma trabalhista, a reforma da Previdência. A reforma trabalhista até que o governo parece que não vai ter tanta dor de cabeça, não. Com relação à reforma da Previdência, Rodrigo, parece que a dor de cabeça vai ser grande. Você tem ideia? Hoje mesmo o relator do texto, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, disse que da forma que está, esse texto dificilmente vai ser aprovado lá no plenário da Câmara, porque é um texto que está um pouco confuso, especialmente no que diz respeito às regras de transição. Então, a gente lembra aqui que o texto prevê aí uma idade mínima de aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres. Essa idade mínima seria de 65 anos e prevê também um tempo mínimo de contribuição de 49 anos. Então, é bem possível aí que o governo está lutando para aprovar o quanto antes. A ideia seria aprovar até o mês de julho deste ano essa reforma da Previdência, antes disso já aprovar a reforma trabalhista, mas pelo visto o governo realmente vai ter que abrir mão de alguns tópicos, vai ter que abrir mão para algumas mudanças, embora o governo
governo ainda fale. Hoje mesmo o ministro da Fazenda disse que a ideia é uma necessidade, na verdade, aprovar esse texto do jeito que ele foi enviado. Mas o governo vai ter que possivelmente abrir mão. Pra você ter ideia, o líder da maioria na Câmara, deputado Lelo Coimbra, também deu declarações sobre esse texto da reforma da Previdência e disse que essa reforma causou rebuliço e inquietação na própria base de apoio do governo. Então, Rodrigo, pelo visto, o governo vai ter muita dor de cabeça realmente para aprovar o texto da forma que foi enviado. Vamos ver como é que vai ser isso. Obrigado, Renata, que vai acompanhar agora as discussões lá no Congresso. E a seguir começa amanhã o tão esperado saque das contas inativas do FGTS. O calendário completo logo depois do intervalo.